Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, eu sou sócio e head de estratégia da Pop Trade Marketing e também faço parte do comitê de trade marketing da Ampro. Eu lidero esse comitê dentro da Ampro. Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje, falando um pouco sobre trade marketing. Quero agradecer também ao Brasil Promotion pelo convite. Bom, o nosso tema então são estratégias que vão além do compra e ganhe, focados em trade marketing. Eu queria pegar o gancho aqui do cluster. O nosso cluster se chama Papo Reto. E o nosso tempo é curto, né? Então a gente tem 45 minutos para falar sobre esse tema. A gente quebrou esse bloco em 3 blocos de 15 minutos. Então eu vou fazer uma breve apresentação, o Regis vai interagir comigo e tem o segundo bloco. E no fim a gente tem um espaço para perguntas e respostas e eventuais dúvidas. Então iniciando aqui a nossa apresentação, e seguindo esse gancho do Papo Reto, eu coloco aqui uma primeira pergunta, né? Qual que é a principal missão do trade marketing? Então, quem trabalha com trade marketing, seja no varejo, seja na indústria, seja em uma agência, sabe que é uma disciplina ampla, os desafios são enormes, todos os dias a gente tem muitos desafios, eu consigo ver isso de todos esses lados por estar inserido nisso. Mas se eu tivesse que destacar em uma única frase qual que é a principal missão do trade marketing, eu diria que é gerar vendas. Então, obviamente, tem a comunicação, tem o movimento do shopper, tem a coleta de dados, mas o trade marketing ele nasceu para fazer ponte entre departamentos, para preencher gap. E a principal missão é gerar vendas. Então, a gente tendo isso como premissa, eu trago uma tela bastante interessante, que ela mostra que a gente necessariamente, quando está envolvido numa atividade de trade marketing, a gente interage com 3 entidades. A indústria, que geralmente é o contratante, algumas vezes é o varejo, que é a segunda entidade que a gente exibe aqui, e o shopper, que na verdade é o nosso principal target no final do dia. Afinal de contas, a gente quer atingir o target com os nossos produtos. E a gente pode notar que a gente tem intersecção e relação entre essas entidades, entre todas elas. No centro de tudo a gente tem o ponto de venda, onde todas as intersecções se encontram, e geralmente nós estamos lá no ponto de venda, embora hoje a gente tenha a multicanalidade muito presente, a venda online cada vez mais crescente, mas o ponto de venda ele é protagonista, ainda mais quando a gente fala no mercado brasileiro, que ainda é carente de tecnologia. Mas eu destaco aqui como que o trade marketing colabora em cada uma dessas intersecções dessa relação bastante complexa. Então, a primeira e mais evidente é a relação da indústria e varejo. Então, a gente tem uma relação de negócio, uma relação B2B, e não somente, mas eu destaco 4 pontos essenciais aonde nós, como trade marketing, podemos contribuir. A primeira coisa é a execução. Então, a execução de uma estratégia, a execução de uma ação. A segunda é a visibilidade. Então, a gente precisa promover a visibilidade, senão a gente não vai ter, obviamente, a venda no final do dia. O terceiro ponto é a distribuição. Esse aqui, a gente já começa a falar um pouco de estratégia. Então, a gente enxerga que a gente pode ter um trade marketing mais avançado ou mais básico dentro da indústria, dependendo da maturidade daquela indústria, maturidade em termos de posicionamento, maturidade em termos de idade ou até de ramo, né? Então, o trade marketing, ele com certeza ele colabora com a distribuição de produtos, porque a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma relação onde a indústria faz o sell-in para um varejo e o trade marketing na ponta trabalha o sell-out. Só que pouco se fala do sell-through. O que é o sell-through? É o que tem entre o sell-in e o sell-out. Então, a gente observa que as indústrias fazem a venda para as redes ou para algum intermediário, né? Aqui, a maioria delas já perde a visibilidade, porque o varejo dificilmente dá visibilidade do que acontece daí para frente. E aqui eu pego um ponto, eu faço um paralelo com um varejo, com um mercado mais maduro, por exemplo, o mercado americano, que está pelo menos 15 anos avançado com relação ao nosso mercado, onde o varejo contribui de forma direta com o seu parceiro, que é a indústria, para melhorar a relação de negócio. Então, os dados são abertos. O varejo dá todo o dado para a indústria. Aqui é diferente. Aqui você tem institutos
que coletam ou que integram dados via EDI. As indústrias precisam comprar esses dados, os dados são caríssimos. Os dados, a gente encontra bastante não conformidade nos dados. Mas observe que você tendo uma operação de trade marketing, seja ela de curto prazo ou de longo prazo, você tem acesso a essa informação. Então você consegue trabalhar a distribuição. Eu vou pegar um exemplo aqui de um cliente que a gente tem, um produto de alto valor agregado, telefone celular. Ele faz o lançamento desse telefone, ele abastece uma rede, só que ele não sabe se a rede fez o abastecimento nas lojas corretas, porque a rede simplesmente não dá informação para ele. Então, a equipe que está no campo que vai fazer a puxada e vai entender se esse sell-through está acontecendo. Então, o custo do seu investimento de trade marketing já está lá. Então, temos que usar com mais propriedade a distribuição. E isso serve para as redes de varejo também. Então, temos que olhar bastante para o sell-through também, e não somente para o sell-in e para o sell-out. E, por fim, os insights. Então, da mesma forma, como citado, de que a indústria ela faz esse esforço todo porque ela quer promover a venda e ela deposita os produtos dentro do intermediário, que é um varejo ou é um distribuidor, e ela não tem mais visibilidade, ela precisa ter um insight para tomar a decisão no final do dia. E você tendo uma estratégia bem implementada de trade marketing, seja ela de curto prazo ou de longo prazo, você deve obter esses insights que você tem na ponta. Então você tem uma equipe lá. Agora, o que precisa ser pensado é o seguinte: a gente tende a querer buscar todos os dados possíveis e impossíveis na ponta. A gente precisa equalizar isso. Então, se você precisa ter muito dado, você precisa comprar de um instituto. Então, o que a gente precisa fazer é calibrar aqui a nossa arma. Qual que é o dado mais essencial que você precisa ter para que você tenha uma tomada de decisão rápida? E quando a gente fala tomada de decisão rápida, é decisão online. A gente não tem mais aquele tempo de pegar um dado e depois de uma semana tomar uma decisão. Porque a venda perdida, ela está perdida. Ela não retorna nunca mais. Aquele dia de venda perdida não retorna. Então, a tomada de decisão tem que ser online. Por isso que você precisa embarcar tecnologia, que é um ponto que a gente vai abordar adiante. Então, eu destaquei 4 pontos aqui, onde o trade marketing contribui de forma ativa na intersecção entre indústria e varejo. Quando a gente fala entre varejo e shopper, ocorre uma relação óbvia, que é uma relação de consumo, de compra. Qual que é a principal missão do trade marketing? É gerar experiência, que é o que a gente mais fala atualmente, né? Então, existe uma guerra entre os canais hoje em dia, do brick and mortar, que é o ponto de venda físico, e do canal online. Cada um quer pegar o seu pedaço desse bolo, só que somente no varejo físico que é possível a gente gerar experiência. E a geração de experiência, ela é feita pelo trade marketing. E aqui vale destacar que trade marketing é live marketing. Então, a gente bate muito nessa bandeira do que é o live marketing, né? O live marketing é tudo que ocorre ali, ao vivo, em tempo real. Essa é uma bandeira até que a Ampro sustenta. Então, a principal missão dentro dessa relação entre shopper e varejo é a experiência. E destacando a última intersecção entre o shopper e a indústria, aí sim tem uma relação de consumo. E aqui é gerar conhecimento de marca, é gerar engajamento. Então, ações de trade marketing bem estruturadas também geram engajamento. Uma coisa é você gerar uma venda pontual, outra coisa é você conseguir gerar um engajamento entre a marca e aquele shopper. Eu coloquei uma imagem aqui que eu gosto muito de observar. A gente pode observar ela por um tempo como se fosse um quadro. E aí, seja você um varejo, seja você uma indústria, seja você um shopper ou uma agência, você vai enxergar N desafios nessa imagem. Então, o que eu vejo aqui? Um caos organizado, né? Então, imagina para o varejo o desafio que ele tem em expor esses produtos de forma organizada, com gestão de categoria, com o mix ideal. Citando o varejo como exemplo. Imagina para a indústria, como que eu faço para estar ali naquela gôndola? A gôndola não é elástica. Aquele varejista não quer comprar o meu produto. Vamos pegar o shopper, né? O shopper tem cada vez menos tempo, cada vez mais exigente, né? E vamos citar agora a última ponta.
a mais demandada, a agência, né? Como que ela faz essa execução acontecer. Então, ainda com base nessa imagem, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança, né? E eu destaco aqui que o varejo, ele é um ambiente que ele se tornou mais complexo e vai se tornar mais complexo a cada dia. Eu faço aqui 3 highlights, né? Então, vamos pegar a indústria como um exemplo. Para a indústria ter mais competitividade. Então, aquela foto, infelizmente, pelo tamanho a gente não consegue observar os detalhes, mas é uma gôndola de azeites. Então, olha a variedade de azeites que tem ali, de marcas. E todas elas querem estar ali naquela gôndola. Só que nem sempre ela consegue. Porque a gôndola não é elástica. A gôndola tem uma metragem específica. Então, a indústria tem um enorme desafio para conseguir entrar no varejo. Esse é o primeiro desafio. Depois ela precisa promover, ela precisa promover a venda. Ela precisa girar aquele produto. Para o shopper nem se fala, né? Para o shopper é o caos. Porque ele tem dúvidas em como que ele vai decidir qual que é o melhor produto para ele, de acordo com o perfil dele, ou para aquele momento dele. Só que a gente pode observar, até coloco 2 imagens abaixo dessa gôndola, que é o shopper, ele está no ponto de venda físico, mas ele está pesquisando ali o preço daquele produto, ou se ele não encontra, ele vai pesquisar uma alternativa, ou ele está em casa, ou ele está no escritório, está fazendo a compra online. E aqui a gente fala um pouco de multicanalidade. Então, ele estando na loja, ele pode fazer uma compra no ponto de venda físico e querer receber em casa. Ele pode comprar em casa e querer retirar na loja. Então, é um desafio enorme. E quando a gente fala do último bullet ali, que é o varejista, e aí pegando essa multicanalidade como desafio, é um enorme desafio. Porque o shopper está conectado, o shopper está mais exigente, o shopper está sem tempo, e a gente vê as lojas de conveniência, as lojas de bairro aparecendo com mais proeminência, de um lado, e do outro lado os atacarejos, né, para um outro tipo de consumidor. Então esses são alguns dos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Então, dadas essas premissas colocadas, como que a gente pode estruturar uma estratégia de trade marketing vencedora? Aqui, para a gente tentar ser bastante direto ao ponto, eu listei 7 bullets. Obviamente, não necessariamente são somente esses pontos que a gente deve percorrer, mas aqui você tem um bom pareto de coisas que você deve fazer obrigatoriamente para estruturar uma operação de alta performance. Então, o primeiro item aqui é efetuar uma segmentação de PDVs. Então, imagine que o budget ele é limitado, cada vez mais limitado. Então, você precisa saber aonde que você vai estar, como que você vai estar. Se existisse um cenário, vamos falar de água, né? A gente está com água aqui em cima da mesa. Imagina que a indústria tem um desafio de promover o sellout da água. Se ela tivesse dinheiro infinito, ela botaria um esforço de marketing em cada PDV. Isso não é possível. Então, você precisa fazer uma segmentação. Independente da estratégia de trade marketing, se é um compra e ganha, se é uma blitz ou se é uma estratégia de longo prazo. Então é o seguinte, quem são os meus clientes estratégicos? Quais são as praças, as localidades que têm o maior potencial de consumo para esse meu produto? Afinal de contas, a gente tem 5.570 municípios no Brasil. É um continente. Então, se você não fizer uma segmentação do seu mercado, você não vai conseguir obter o retorno sobre o investimento adequado. Você vai ter uma ação de trade marketing, mas qual que é o ROI dessa ação? Então, depois de você segmentar o seu mercado, para você botar a sua ação de trade marketing no ar, você tem que definir o nível de serviço. O que é definir o nível de serviço? Uma vez que você definiu que você não está em 5.570 municípios, como exemplo, que você está em 50 municípios, bom, dentro desses 50 municípios você tem uma porção de lojas que você segmentou e clusterizou. Como que você vai atender essas lojas? Então, um tipo de atendimento e um tipo de ação vai ser designada por um hipermercado e um outro tipo de ação vai ser designada por uma loja de bairro, por uma loja de conveniência. Não pode ser o mesmo tipo de ação, senão você está queimando dinheiro. Através disso, você consegue obter o retorno, o cálculo de retorno sobre investimento. Então, olha que ponto interessante.
Imagina que você sabe quanto que o PDV vende. Você fez um estudo de segmentação. Você sabe qual que é o potencial de vendas desse ponto de venda e você tem o seu market share lá, você faz a venda, você coleta dados daquele ponto de venda. Então logo você sabe qual que é a sua margem líquida naquele ponto de venda. Você faz um sell-in de uma ordem X e você tem um lucro líquido. Você sabe quanto que custa a sua ação de trade marketing? Então, a gente não poderia calcular o custo da visita? Podemos calcular o custo da visita. E aí você vai obter o seu retorno sobre investimento. O tão sonhado cálculo do ROI, do retorno sobre investimento. E dessa forma você consegue pilotar a sua ação de trade marketing. Você consegue interagir, principalmente com a área de vendas, sobre o tamanho do investimento que você precisa fazer. É muito comum a área de vendas pedir atendimento numa loja, enfim, ou pedir um evento. Só que é o seguinte, ok, quanto que você vai vender a mais nesse PDV para você ter esse atendimento, ou para você ter essa ação? Ou vamos dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem pragmático aqui. Um ponto de venda, a área de vendas pede para ele ser atendido todos os dias. Um recurso exclusivo, atendimento todos os dias. E você sabe, dentro do seu cálculo de ROI, que aquela loja não tem potencial, ou ela não gira o seu produto de tal forma que pague um recurso todos os dias. Você já tem uma moeda de troca com a área comercial para negociar isso. Então você pode alocar o atendimento desde que haja um comprometimento da área comercial de aumentar as vendas. Então olha a diferença de um trade marketing passivo dentro da indústria e de um trade marketing ativo. O trade marketing está dizendo para a área comercial quanto que ele tem que botar de volume naquela loja. Porque você tem informação. Bom, passando aqui para o terceiro ponto. Então, depois que você tiver o seu mercado segmentado, definir o nível de serviço. O que é o nível de serviço? Como que você vai atender aquele cliente? Você tem que dimensionar uma estrutura ideal de atendimento. E aqui a gente passa por pessoas. Por mais que a gente cada vez mais vai ter tecnologia, e eu quero falar um pouco disso mais adiante, você tem sempre gente envolvida no processo. Então, a sua clusterização de PDVs unida à segmentação vai propiciar com que você faça um dimensionamento correto dos investimentos. Então, você vai alocar 10 milhões ou 5 milhões? Você vai alocar 100 pessoas naquela ação ou 80? Com a sua segmentação, você consegue fazer esse cálculo. Veja como que é importante começar da estratégia, que é a segmentação. Depois de você definir os recursos que você precisa, o tipo de recurso, a quantidade de recurso de pessoal, você precisa empregar a ferramenta tecnológica. Então, como que você vai captar dado em tempo real para você ter insight? Você tem que ter tecnologia. Como que você vai garantir que o atendimento está sendo executado? Como que você vai minerar o dado coletado? Porque o dado, por si só, não tem valor algum. O insight é que tem valor. Muito bem, seguindo adiante, quinto ponto, muito importante. Então, execute as suas estratégias de trade marketing em cima de um cardápio. O que é isso aqui? É um planejamento. Então, a minha sugestão é que você tenha um cardápio de curto prazo e um cardápio de longo prazo. O que é o cardápio de curto prazo? Você lançou um produto, você precisa ativar esse produto. Você vai ter degustação, você vai ter um compra e ganhe, mas você não pode só fazer isso. Então você precisa ter uma estratégia de longo prazo para se relacionar com o canal e para você de fato garantir o seu sell-through e o seu sell-out. O que é uma estratégia de longo prazo? Você vai ter que ter uma equipe. Você vai ter que, independente se o seu mercado, se a indústria está comercializando bebidas, alimentos, televisores, cola, borracha, você precisa ter uma equipe se relacionando com os seus principais clientes dentro do mercado segmentado, coletando dados. Esse balanço vai te entregar o resultado de vendas que você espera. O sexto ponto que eu destaco é a geração de insights. Então veja que é o seguinte, você, indústria, abasteceu um canal, ou um distribuidor, ou um varejista, e a partir daquele momento você perdeu a visão. Você não sabe aonde está o seu produto, você não sabe qual que é o giro que ele está tendo. O que vai acontecer? Quando você for fazer a próxima venda, a equipe comercial for fazer o próximo sell-in, ele está frágil. Aquele comprador vai achatar a sua margem, ou não vai comprar na quantidade que você precisa vender, ou não vai comprar um mix que você deseja vender, porque a venda não é você empurrar volume, é você vender o mix que você deseja, para você rentabilizar a sua companhia.
Então você coletar essa informação e você conseguir gerar o insight é crucial para o sucesso da sua estratégia de trade marketing e para que você seja o melhor parceiro da área comercial dentro da indústria. E por fim, é fundamental estabelecer os indicadores, que são os KPIs da operação. E um BSC. O que é um BSC? É um Balance Scorecard. É você definir quais são os indicadores, você reúne tudo isso dentro de um instrumento só e você vai conseguir mensurar a performance. Porque se você não mensura a performance, você não sabe onde que você está e você não vai conseguir ter ações corretivas ou ações para corrigir o curso da ação que está em andamento. Uma vez que você consegue, então, percorrer pelo menos esses 7 pontos, você tem um trade marketing estratégico. E o que é o trade marketing estratégico dentro da indústria? É o trade marketing que não toma porrada. É o trade marketing que é protagonista. É o trade marketing que ele tem um ritual semanal, quinzenal, enfim, com a área comercial, para mostrar como que está o varejo. Porque ele está mostrando como que está o posicionamento de preço. Ele que está mostrando como que está a distribuição. Como que está a concorrência. Então, esse é o trade marketing que vai para cima. Não é o trade marketing que está só cobrindo gap entre departamentos e sendo demandado. Então, esse é o trade marketing que a gente precisa implementar nas nossas empresas. Eu coloquei um pouco no começo dessa apresentação que a parte de insights era muito importante. Tem uma frase que já não é mais tão nova. Ela diz que data is the new oil. Se eu não me engano, essa frase é de um cara do Tesco, que é um varejo britânico. E aqui o que eu quero dizer, qual que é a analogia com o petróleo, né? O petróleo é muito valioso, depois de refinado. O petróleo bruto, pouco valor tem. O dado que a gente coleta no ponto de venda, bruto, também tem valor, mas pouco valor. Mas esse dado refinado tem muito valor. Então, se você sabe agora que está tendo uma ação da concorrência em X lojas, que está combatendo o seu principal produto e a sua meta inteira está em cima daquele produto, se você sabe agora dessa ação, você pode tomar uma ação. Se você ficar sabendo uma semana depois por um relatório que chegou no Excel, no seu e-mail, e que você não leu porque você está com 300 e-mails na caixa, já foi. Então, o pulo do gato é o dado. Então, prestem bastante atenção nisso. E aqui eu destaco um pouquinho a parte de tecnologia. Então, todas as entidades, seja as entidades envolvidas no processo, né, seja o varejo, seja a indústria ou seja a agência, que é um facilitador desse processo, cada vez mais está pressionada por margem. Então, todo mundo precisa ter aquele produto ou aquele serviço com um preço menor a cada dia. Como que isso é possível? Empregando inteligência e tecnologia. Então, você precisa ter tecnologias que vão propiciar com que você faça mais com menos. E fazer mais com menos é com tecnologia. Aqui eu destaco algumas soluções que já são bastante maduras em vários mercados e já tem disponíveis no Brasil também. Então, a primeira delas é o seguinte, é a leitura de fluxo de clientes na loja. Então, aonde mais esse cliente passa pela loja? Qual que é o corredor mais movimentado? Então, vamos fazer um compra e ganhe. Vamos fazer no corredor morto ou no corredor que é mais movimentado? Então, o dado está aí. A segunda delas é contagem de pessoal. Então, vamos imaginar que a gente tem uma equipe que visita uma carteira de clientes e você define o horário que essas pessoas visitam os clientes, obviamente. A gente precisa definir o horário, senão as pessoas tendem a não fazer a visita conforme você planeja. Então é o seguinte, qual que é o horário de maior movimento da loja? Então imagina que é 3 da tarde e o cara está indo 5 da tarde. Você perdeu o time. Provavelmente aquela gôndola está desabastecida, né, na hora que o cliente vai passar. Ou se for uma ação de abordagem, de conversão de vendas, você não vai ter o maior fluxo que você poderia ter naquele dia. Então isso aqui são exemplos de como que você usa tecnologia mais informação para você potencializar o retorno sobre o investimento da sua ação. A terceira delas é uma tecnologia bastante difundida já, ainda cara, que é a automatização de coleta de dados em gôndola. Então, no passado, a gente coletava em papel, aí sim levava uma semana para a gente tratar o dado, mas todo o mercado levava uma semana. A gente passou, então, para a digitalização disso através dos apps, e hoje você já tem as fotos. Então, você bate uma foto da gôndola,
essa foto ela faz uma espécie de um OCR, então ela reconhece os produtos que estão ali e ela te dá o dado em tempo real. Qual que é o produto que está disponível, se tem ruptura. Algumas delas já dão até o preço, se a etiqueta estiver bem posicionada e legível. A quarta imagem ali do canto inferior esquerdo é um mapa de calor da gôndola. Então, para onde que o cliente está mais olhando? Aonde que ele mais pega produto? É a área vermelha, então vamos botar o produto ali. Ali vai girar mais. E a última imagem é um dashboard, então você tem que ter informação em tempo real na palma da mão, senão você não vai conseguir ter esse call to action em tempo real. Diante disso, eu vou passar a bola para o Regis.